Desativado para música. Olá pessoal, boa tarde. Você sabe como fazer o seu mamão produzir mais mamão, mais frutos? Fique até o final do vídeo que você vai entender melhor no vídeo de hoje. Pessoal, eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso aqui, mas eu não tinha todos os exemplos para mostrar para vocês aqui de forma mais íntegra, né? Vamos dizer assim, porque eu não tinha todos os mamoeiros, né, que eu precisava de mostrar. Hoje eu tenho. Aqui vocês estão vendo um pé de mamão caipira, tá? Que a gente fala aqui na roça. É aquele mamãozinho redondo, tá, gente? Não é um mamão papaya e nem um mamão formosa, né? Que é compridinho. Esse mamão é um mamão mais primitivo, né? Vamos dizer assim, um mamão mais da natureza, veio mais da natureza, porque os outros eles sofreram uma interferência, né? Genética, ali, vamos dizer, né? Para produzir mais, né? E nascer só fêmea, né? Eu já falei para vocês que o mamão em vídeos anteriores que o mamão formosa e o mamão papaya, ele não tem planta macho, ele só tem hermafroditas e fêmea. Ele não tem esse problema aí do mamão macho. Então, essa planta aqui é um mamão fêmea, é um mamão caipira, vocês estão vendo ali já tem frutozinho pequenininho, né? E tem flores. E que cheiro que tá isso aqui, gente. Pena que vocês não estão aqui para sentir. Com relação a produção de mudas, pessoal, desse mamão aqui é meio complicado, né? Porque, infelizmente, a gente não consegue selecionar sementes, né, que são fêmeas. E, geralmente, a maioria das sementes que a gente planta nasce macho. Eu vou mostrar para vocês, eu tenho um pé macho ali hoje para mostrar para vocês a diferença. E o mamão macho, ele não produz, tá? Ele não produz frutos. Geralmente ele não produz, né? Dificilmente ele vai ter alguns frutozinhos, mas vai ser bem pequenininho, tá? São frutos meio compridinho, como se fosse um mamão papaya, mas é bem raro. Apesar de que fica um fruto bem docinho, né? Ele é gostoso, mas infelizmente ele não produz, praticamente ele não produz frutos. Dificilmente você vai encontrar um pé de mamão macho com mamão. O mamão macho é o chamado mamão de corda, né, que o pessoal fala. Ele dá uma corda, ao invés de dar essa flor que vocês estão vendo aqui, ele dá, no lugar da flor ali, ele nasce uma cordinha, né, e nasce várias flores na ponta, florzinha menorzinha, e ele geralmente ele não produz. E o problema é que ele poliniza, né, ele cruza com esse mamão aqui e acaba a maioria das sementes se tornando mamão macho. Uma das técnicas aí que os agrônomos têm ensinado, e eu já vi um agrônomo ensinar, não sei se isso é uma coisa científica ou se é um conhecimento popular, mas eu já vi um agrônomo pessoalmente falando sobre isso. Tá, um agrônomo formado, tá, gente? Curso superior. Ele falou que se colocar um saquinho aqui de tecido nessa flor, deixa eu tentar achar uma flor aqui. Aqui, ó. Aqui já tem um frutinho lá na ponta. Acho que não está dando para a câmera pegar, mas o frutinho já está lá onde está meu dedo, lá atrás onde está meu dedo. Mas antes de sair, antes da flor abrir, se você colocar um saquinho, segundo o agrônomo, tá, gente? Se você colocar um saquinho de tecido ali ou de papel, antes da flor abrir, tá, gente? Não pode deixar o frutinho sair. E deixar até o frutinho sair, depois você marca ele ali com um anelzinho de arame, né, lá no, com muito cuidado, né, deixa ele crescer um pouquinho, faz um anelzinho de arame e, sei lá, dá um jeito de pendurar ali no cabinho dele, para poder você marcar, para você não perder depois qual é que você fez essa técnica. E aí, segundo o agrônomo, você vai ter mais sementes fêmeas. Não é que você vai ter tudo fêmea não, mas você vai ter mais fêmeas, né? Mais plantas fêmeas como essa aqui. Esse mamão é um mamão que você pode fazer doce, você pode comer, né? Ele é muito gostoso, né? Na minha opinião, ele é melhor do que o papaya, tá? Eu gosto muito dele. Acho um mamão muito gostoso, ele é mais macio, né? Apesar de que ele estraga mais rápido, tá? Ele é mais, com relação a estragar, né? Ele é mais rápido, né? Para começar a se decompor. Mas você colhendo ele de vez, você consegue guardar ele aí na geladeira, né? Por um período mais longo. Mas ele é um mamão muito gostoso, né? E principalmente para fazer doce é ideal, né? Porque o mamão papai para doce ele já não é muito adequado, não. E o mamão para doce, gente, o pessoal que faz doce aí sabe, né? É um mamão verde, não é um mamão maduro. Esse mamão aqui, pessoal, ele nasceu aqui, tá?
nasceu ali direto na natureza. Eu não sei por que motivo. Quando você joga a semente e a semente nasce, parece que nasce, você tem mais sorte, né? Nasce fêmea direto, você não consegue. Essa planta aqui ela não foi plantada, ela foi nascida ali. Tem um pé de banana ali, ó, aqui tinha uma touceira, eu até tirei ali, tem algumas mudas ali para plantar, lá atrás. E tinha uma touceira de banana que estava até impedindo um pouco ele aqui de crescer, e aí tirei as mudas para abrir um pouco de oxigênio aí, né? E luz para a planta. Mas estava tapando muito aqui. E tinha dentro da touceira de banana, eu acredito que a gente jogou semente, né? Alguém jogou semente, talvez até eu mesmo, não me lembro. E a semente nasceu aí e saiu duas plantas. Uma eu acabei arrancando sem querer. E ficou a outra e saiu essa planta, né? Bonita aí como vocês estão vendo. E vai produzir bastante, pelo jeito aí, tá muito bonito, né? Por favor, receba dois itens de cortesia. E eu vou fazer adubação agora de cobertura. Eu já fiz uma adubação, tem que fazer uma outra adubação, porque tá na época da produção, né? Eles estão começando a produzir. Nessa fase aqui, pessoal, é preciso a gente colocar pelo menos o 4,14,8, tá? O NPK, N de não, P de pato, K de quilograma. 4,14,8. Vou falar bem devagar para facilitar. O que é o NPK? O NPK é um adubo, né, mineral que tem nitrogênio, fósforo e potássio. Já falei isso em outros vídeos, mas sempre é bom repetir, né, para quem está chegando aí no canal que ainda não é inscrito, que nunca viu o vídeo meu. É sempre bom a gente repetir, porque tem muita gente que está voltando para a roça, ou que é uma pessoa urbana e que está querendo plantar alguma coisa, comprou um sítio, comprou uma chácara. E aí é sempre bom aprender, né, porque tudo depende do conhecimento, né? Sem conhecimento a gente não faz nada certo. Conhecimento é o que liberta o ser humano e deixa o ser humano mais ativo e mais produtivo, né, digamos assim. E sem ser manipulado, né? Que a manipulação é terrível. Então, NPK 4,14,8, vocês podem colocar em torno de 100 gramas, em torno ali da planta, mas não muito encostado. Vocês vão tirar uma distância, eu vou até falar para vocês aqui, para vocês não perder aí, se alguém for fazer, não perder a planta, tá, gente? Se vocês colocar muito encostado aqui, ó, vocês podem queimar a planta e morrer, tá? Coloca uma distância assim, ó, mais ou menos uns 30 centímetros do pé da planta lá, ó. E vocês podem fazer aí uns 4 buraquinhos aí com uma cavadeira, um enxadão, enxada, qualquer ferramenta que vocês tiver. Não precisa ser um buraco muito fundo. Pega 100 gramas desse adubo que eu falei, o 4,14,8, e distribui nesses 4 buraquinhos em torno aqui da planta. Não precisa ser bem organizado. Pode fazer mais ou menos um buraquinho. Quase que eu fecho a câmera aqui. Um buraquinho aqui, outro ali, outro lado do outro lado, outro lá, no caso, né, no meio ali daquela palhada ali da touceira ali da bananeira. Nesse caso aqui que eu estou dando exemplo, tá? Claro que o seu pé de mamão aí pode estar num lugar livre. E aí vocês vão distribuir, né, mais ou menos aí de forma igual essas 100 gramas nos 4 buraquinhos, tapa com a terra e faz a irrigação, tá? Porque se não fizer irrigação não adianta, adubo sem água não funciona, tá, gente? Tem que irrigar. Se não estiver chovendo, faz a irrigação. E use também um adubo orgânico, tá, gente? Use adubo orgânico. Se tiver uma palhada, coloca uma palhada seca para proteger o solo aqui embaixo do pé de mamão. O mamão não gosta de mato, tá? Tem até uns matinhos aqui que eu vou tirar. O mamão gosta de lugar limpo, tá? Embaixo dele, não pode deixar mato. E também não gosta de enxada, tá? Vocês usem a mão, arrancam com a mão. Porque a enxada vocês vão mexer na raiz, e a raiz do mamoeiro é muito superficial, o sistema radicular do mamoeiro é muito superficial, e com a enxada vocês vão acabar cortando algumas raízes que são raízes que absorvem nutrientes, né? Que são aquelas raizinhas de cima, que as raízes que vão lá para baixo, elas não absorvem muito nutriente, absorvem mais água e alguma coisa que está lá no fundo do solo. Mas a adubação que vocês fizerem são aquelas raizinhas fininhas que ficam por cima, aquelas que absorvem nutrientes que a gente coloca em cima do solo. Aí, se você tiver humus de minhoca, esterco de galinha ou esterco de gado mesmo, vocês também faz aí, em volta da planta ali, pode dar uma distribuída ali, aí já não precisa ter tanto medo, né? Porque já não queima tanto, não encosta demais na planta, mas não precisa ter tanto medo. Pode colocar aí um balde mais ou menos de esterco de curral, por exemplo. Se for um esterco de galinha, aí menos, tá, gente? Um quarto mais ou menos de um balde. De um baldinho desse de 10 litros, daqueles baldinhos de
construção civil, tá? Aqueles baldinhos pretos. E é isso aí, né? Com relação à adubação. E é importante também, inclusive eu fiz aqui há poucos dias, eu vou ficar um pouquinho mais longe aqui para mostrar para vocês as folhas. Eu fiz uma adubação foliar. O que é adubação foliar? É um adubo, né, que você vai diluir na água e vai aplicar com um pulverizador. Não precisa de aplicar demais, né? Aplique num horário mais tarde para a folha absorver bem, que não tiver sol, né, no caso. Ou o dia hoje, por exemplo, está nublado, você pode aplicar de dia. Mas se for um dia de sol, vocês vão fazer a aplicação no horário que o sol ou muito bem de manhã ou à tarde. Eu prefiro que seja à tarde, tá, gente? Sempre à tarde. E aí vocês vão fazer a aplicação. Esse adubo foliar vocês encontram nessas casas que vendem material para agropecuária. Ou na internet, né? Para quem tem dificuldade aí, a internet, Mercado Livre, vocês vão lá, digita lá, adubo foliar, e vocês vão achar vários lá. Escolhe aquele que for mais completo. Entra lá na descrição, lá dá uma olhada lá naquela descrição que o lojista coloca, né? Dá uma olhada lá se tem zinco, principalmente no caso do mamão, cálcio, bóron, zinco é importante, cobre, entendeu? Selênio. Quanto mais completo for o adubo, melhor. E aí vocês fazem a diluição de acordo com aquilo que o fabricante recomendar. Não use dose maior, porque vocês vão prejudicar suas plantas. E faz a aplicação. Não precisa de exagerar, só dá uma aplicadinha ali nas folhas, em todas as folhas, pronto. Faz isso aí uma vez por mês durante uns 3 meses, a partir pode ser um pouco antes da planta começar a produzir flores. Geralmente, pessoal, as primeiras flores elas caem, tá? Isso é natural. Mas nessa época da floração é necessário fazer adubação, por quê? Porque senão você não vai conseguir segurar as flores e nem os frutos, tá? Vai acontecer o que a gente chama de abortamento de frutos ou de flores, por deficiência de nutrientes, como por exemplo o fósforo e o potássio, né, que é o mais necessário nesse caso da floração e dos frutos. Mas os micronutrientes também são importantes, o bóron, né, o zinco, o manganês, o magnésio, enfim, tem vários, né, micronutrientes. Eu tenho um adubo aqui, eu não vou falar a marca, porque tem uma marca, infelizmente, eu vou fazer propaganda para a marca, né? Mas se vocês quiserem saber, vocês deixem aí no comentário se vocês querem saber, e aí eu mando para vocês lá, deixa lá um e-mail para me mandar, um WhatsApp, sei lá, alguma coisa assim, que eu mando o nome para vocês, tá certo? Eu vou mostrar agora uma outra planta de mamão, para a gente fazer algumas comparações, né? Eu não vou pausar o vídeo, vou fazer uma caminhadinha por aqui, enquanto isso vocês veem as paisagens, né, do local aqui. Tem algumas plantas medicinais aqui que eu já mostrei em vários outros vídeos. Olha, aqui eu tenho uma outra planta que eu também já mostrei. Ó, esse aqui é o mamão papai, ó. Ele já tá, né, ele cresceu bastante, ó, tá, o solo tá aqui, aí vai o caule dele ali, subindo, subindo, subindo. Já deu bastante mamão, né? Ele começou a produzir mais ou menos aqui, ó, nessa altura aqui, e já tá lá, ó. Aí tem essa época agora, né, que chegou o tempo das águas, né, o tempo das chuvas. Ele começa a desenvolver, começa a esquentar ali, ele vai produzir de novo. Vai começar a produzir de novo, porque ele tá bem, os brotos dele lá tá bem bonito, né? Então, pessoal, esse mamão aqui, ele não tem mamão macho, tá? Toda semente que você plantar dele vai dar mamão, com certeza vai dar mamão, porque ele tem mamão hermafroditas, que vamos dizer assim, né? Tem os dois sexos na mesma planta, e tem o mamão fêmea, tá? Toda semente que você plantar, você vai conseguir produzir. Mas tem aquelas diferenças lá que eu te falei, né? Que é o mamãozinho menor, que vocês sabem aí, né? Que tem no comércio. Ele é compridinho e não é muito ideal para doce, né? Para quem gosta de fazer doce, ele não é tão ideal assim, né? Mais para comer maduro, né? E para suco, quem gosta de fazer uma vitamina e tal. Agora eu vou fazer mais uma caminhada. Essa é uma caminhada pequena, para me mostrar um exemplo aqui para vocês e falar de uma outra situação. Enquanto isso, vocês estão vendo aí as paisagens, né, aqui do interior. O barulho aí da matéria orgânica aqui embaixo do meu pé, que é importante. Deixa eu subir aqui um pouquinho.
Aí, gente, chapéu de couro. Pra quem não conhece, uma touceira aqui de chapéu de couro. Ó, esse mamão aqui é aquele mamão que eu mostrei, eu acabei de mostrar pra vocês lá, o da flor, tá? Que eu mostrei. Esse mamão é o mamão caipira que a gente fala, né? É um mamãozinho redondo. O pezinho tá aqui, ó, né? O solo tá ali. Ele veio, tá aí. Esse aqui foi os primeiros mamão que ele produziu. Ele não tá uma planta muito bonita, por quê? Na realidade, esse solo aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó, ele tá num lugarzinho meio alto, ó. Vocês estão vendo aí que ele tá meio alto. Aqui eu fiz eu ia fazer um poço, mas depois eu desisti e ficou essa terra, né, mais alta. Porque esse lugar aqui, pessoal, é muito molhado, tá? Tem muita água. E o mamão é uma planta que não se dá muito bem, né, nesse lugar molhado assim. Ele gosta de água, mas de água de irrigação ou da chuva, né? Num lugar que a água bate e escoa. Então, assim, eu plantei aqui até para fazer um teste, né, mas o bom é que vocês plantem, quando vocês forem plantar mamão, se vocês não souberem aí, né, não tiver muita experiência, plante mamão num lugar que a água bata e escoa, tá? Não fique água acumulada. O mamão não gosta de água acumulada em suas raízes. Ele não vai ficar uma planta muito bonita não, tá? Então esse é um mamão, né? O mamão caipira que eu acabei de falar lá. Ele tá um mamãozinho menorzinho devido a essa situação, né? Do solo aí, das condições do solo, tem muita água. Eu acredito que daqui a uns dias algum vai estar maduro, porque já ele não vai crescer muito. Ali em cima ele está produzindo mais alguns botõezinhos ali, né? Tem broto, que também vai crescer. Tem um pé de amora aqui do lado que eu vou ter que dar uma podada, que ele tá... Uma outra coisa, pessoal, mamão não suporta sombra, tá, gente? Mamão tem que ficar num lugar que tenha pouca concorrência de luz. Vocês tem que tirar, tipo assim, ó, tem alguma coisa perto dele ali, não precisa cortar embaixo, mas dá uma podada sempre, aproveita a matéria orgânica e deixa no chão para virar adubo orgânico, mas deixa o mamão sempre num lugar que não tenha sombra. Porque se você deixar sombra, ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Aí lá em cima ele vai produzir alguns mamãozinhos quando ele começar a pegar luz. Mas se você deixar ele num lugar que tem muita sombra, você vai perder aí o seu pé de mamão, tá? E ele não vai produzir. Aliás, né? Ele vai produzir, mas vai produzir pouco fruto, né? Ele vai chegar lá em cima, vai produzir alguns frutos e vai começar logo a encerrar ali, né, o ciclo de produção dele e vai começar a morrer. E aí você vai ter que abater ele, né? Ter que cortar ali embaixo, porque não tem opção. Tá, gente? Então o mamão não suporta sombra. É um outro detalhe aqui que eu vou passar para vocês. Vamos fazer uma outra caminhada. E eu vou ter que ir agora para um lugar um pouco mais longe. Eu não vou pausar o vídeo. Acho interessante fazer uma caminhadazinha por aqui e vocês ficarem aí vendo as paisagens, né? Para quem gosta da zona rural. É um prato cheio, né? Eu vou agora até uma planta lá que é macho, para me mostrar para vocês a diferença, para vocês avaliarem aí, né? O que vocês vão plantar. Se vocês vão plantar o mamão papai, se vão plantar o caipira, que eu acabei de mostrar, ou o formosa, que é um pouquinho diferente, mas praticamente a mesma coisa que formosa, né? Aqui tem flores, gente, ó, hibisco. Esse é um hibisco rosa. Eu gosto sempre de consorciar as plantas porque você consegue uma simbiose, né? E a simbiose sempre traz um benefício porque você não precisa ficar aplicando agrotóxico. Ou pelo menos diminui bastante a aplicação, né? Caso for necessário. Aí temos aí algumas plantas aí, alfavaca, aloe vera, mandioca, capim cidrão, capim cidreira ou capim santo, né? Tem vários nomes. Ali também outra torceira, aqui tem alecrim, amora, alecrim. Chegamos aqui onde eu queria. Vou baixar aqui porque esse aqui tá pequenininho. Aí, pessoal, esse é o mamão macho, tá? É o mamão de corda, né, que o pessoal fala. Aqui ele tá pequenininho e as cordinhas estão bem pequenininhas, mas ele, quando ele tá grande, ele cresce e chega a pendurar aqui, ó, tá? Ele dá, né, um tamanho aí mais ou menos de uns 30, 40 centímetros de corda.
e geralmente ele não produz mamão. Ele dá essas florzinhas que vocês estão vendo aí, bem pequenininha assim, e ele é uma planta praticamente improdutiva, tá? Infelizmente, né, aquele que eu mostrei para vocês lá primeiro, é como eu falei, né, a maioria das sementes nascem dessa aqui. Se você plantar 100 sementes, talvez você vai conseguir aí umas 10 ou talvez até menos de muda fêmea, no caso, né? Como aquela que eu mostrei para vocês lá primeiro. A maioria, a imensa maioria, em torno de 90 a 95% vai ser dessa aqui. E não tem como, não tem o que fazer, tá, gente? Tem gente aí que eu já vi alguns vídeos de pessoas falando, né, que você pode cortar ele aqui e fazer reiniciar ele, né, fazer ele brotar e vai brotar fêmea. Não existe isso, tá, gente? Uma vez nasceu essa planta dessa forma aqui, você não tem o que fazer. Não existe enxertir de mamão, é muito difícil, porque o mamão seca muito rápido, a não ser que seja um laboratório, né? Que tem um laboratório de agronomia, numa universidade dessa aí, que faça o enxertir, aí tudo bem. Mas para fazer enxertir de mamão ao ar livre, sem nenhum controle, é muito difícil. Aqui embaixo eu tenho uma outra plantinha de mamão, deixa eu ver se eu acho. Achei. Tá até minha murchinha aqui, tadinho, porque tá pequenininha. Aqui, eu vou colocar minha mão como referência. Esse aqui é um mamão formosa, tá? Eu comprei a semente, fiz a semeadura, plantei ele aqui porque eu vou ter que abater esse aqui, né? Porque esse aqui, como eu mostrei para vocês, falei, ele não vai produzir nada. Então, vou cortar ele e deixar esse aqui. É importante esse mamão aqui? Sim, né? É claro que a natureza, tudo que tem na natureza é necessário, né? Mas com relação à produtividade, aí você vai perder muito, porque ele não é um mamão produtivo, né? Ele é um mamão que praticamente não produz nada. E com relação à polinização, né? Pode haver necessidade e tal, né? De uma planta, talvez aí em cada 100 pé fêmea, talvez um macho, né? Mas eu não acho muito, não vejo nenhuma diferença, porque eu nunca tive problema aí de polinização, né? De precisar da polinização cruzada, no caso, né? Para fazer para que o outro mamão produza. Eu tinha um pé daquele lá e não tinha nenhum macho, e ele produziu muito sem precisar desse mamão aqui. Então, no caso que eu falei, né, no início lá do vídeo, vocês podem fazer aquela técnica, né, de pegar um saquinho de papel ou de tecido e encapar a flor ali antes dela abrir. Porque se depois que ela abriu, aí não tem mais jeito, né? Aí a abelhazinha já foi lá, já levou o pólen de uma outra planta, e aí acabou complicando tudo. Não é que vocês vão conseguir muito mais plantas fêmeas, mas vai diminuir bastante a quantidade de plantas machos, tá? Segundo o agrônomo falou comigo isso, né, perto de mim, nem foi comigo, foi perto de mim, há uns anos atrás que eu me lembro disso. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenha ajudado, né? Vocês que estão aí querendo sair da cidade, vir para a roça, comprar um sítio, uma chácara, quem sabe uma fazenda, né? E plantar aí as suas coisas, né? Um mamão, uma banana, enfim, as frutas, legumes, verduras. A gente está tentando aqui ajudar vocês, né? Passando algumas informações da teoria e da prática que a gente tem, para tentar aí ajudar vocês a ter um pouco de conhecimento com relação a isso. Caso você gostou do vídeo, né, deixa aí o seu like, deixa um comentário para ajudar a gente. E se você não é inscrito no canal ainda, faça isso, né? Deixa a sua inscrição, deixa aí o sininho ativado, porque toda vez que eu publicar um vídeo novo aqui, vocês vão receber a notificação aí do YouTube, e vocês não vão perder aí os novos vídeos. Tchau, tchau, e até o próximo vídeo.